Olá, esse é o 8º videoaula do curso online Educação Financeira e Mordomia Cristã. A gente vai falar hoje sobre ser um contribuinte, ser alguém que ajuda, ser alguém que estende a mão, porque isso também faz parte da educação financeira, está presente nas nossas finanças, nos nossos orçamentos. E a gente não pode deixar de falar sobre isso. Porque poucas áreas da vida cristã podem ser mais frustrantes do que a área do dar. Alguns estão contribuindo para manter uma aparência espiritual, mas na verdade o coração não está realmente de acordo. Porque Deus amou, Ele deu. Porque Ele é amor, Ele também é um doador. Ele é o nosso exemplo de doador. Porque Ele amou, Ele deu. Porque Ele é amor, Ele também é um doador. Então, como contribuintes, a gente tem que ter atitudes de contribuinte. Então, Deus avalia nossas ações baseado em nossa atitude. A atitude de Deus ao dar é resumida da melhor maneira em João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho único. Então, a motivação em dar deve ser o amor. 1 Coríntios 13,3 nos diz que, e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Então, doar todos os seus bens é elogiável, mas se for feito com a atitude errada, sem amor, não há nenhum benefício para quem doou. Na economia de Deus, a atitude ela é mais importante do que a quantia doada. Jesus disse em Mateus 23, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e fé. Deveis, porém, fazer estas coisas, o que dá o dízimo, dos detalhes, mas não podes também omitir a justiça, a misericórdia e a fé. Os fariseus calculavam o dízimo nos mínimos detalhes. Porém, foram repreendidos por Jesus, porque Jesus olha além da dádiva, além da doação. Ele observa o coração de quem está doando. Deve-se doar como se estivéssemos doando para o Senhor. Se dermos apenas à igreja, a um ministério, a uma pessoa necessitada, isso é simplesmente caridade. Mas se for dado ao Senhor, se torna um ato de adoração, por Ele ser nosso Criador, nosso Salvador e nosso Provedor. Então, quando damos uma oferta à igreja, devemos lembrar de que estamos ofertando ao próprio Senhor. Segundo Coríntios 9,7, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Então a palavra grega para alegria é hilarios, de onde vem a palavra hilaridade. Devemos ser doadores hilariantes, ou seja, alegres, diante da perspectiva de dar com alegria. Infelizmente, há pouca hilaridade, ou seja, pouco júbilo, pouca alegria quando a oferta é retirada na igreja. Na realidade, o clima, nessa hora, nos lembra de um paciente sentado na cadeira de um dentista, sabendo que vai extrair um dente que vai doer. É isso o que vemos, o que sentimos quando se fala de doar, de ofertar. Parece que as pessoas estão indo para uma forca. Então, em 2 Coríntios 8, 1 e 2, comenta, dos irmãos da Macedônia que estavam com dificuldades, passando por muitas tribulações,
mas continuavam a dar com abundância de alegria. No versículo 5 de 2 Coríntios 8, deram a si mesmos primeiro ao Senhor. Primeiro eles se deram ao Senhor, depois a Paulo, pela vontade de Deus. Então, dar com alegria começa quando você se submete a Cristo. Depois peça a orientação dele. No entanto, ele quer que você dê. Quando agirmos assim, estaremos nos posicionando na posição de colher as vantagens de darmos com a atitude correta. E qual é as vantagens de dar? Compreenda como uma doação em dinheiro ajuda quem a recebe. A igreja continua o seu ministério, para o faminto é alimentado, os nus são vestidos e missionários são enviados. No entanto, na economia de Deus, uma oferta dada com a atitude correta beneficia mais o doador do que quem recebe. Atos 20, versículo 35, muito conhecido, mas bem-aventurado é dar que receber. Então, o doador, aquele que doou, aquele que ofertou, beneficia-se em 4 áreas significativas. Primeiro, vai crescer em intimidade. Mateus 6:21. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então, se o seu tesouro está em doar, você vai crescer nessa intimidade com quem? Com o Senhor. E o seu coração vai estar posto nisso. É por isso que é tão importante dar cada oferta como se fosse a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo que você estivesse dando. Quando damos uma oferta pensando nele, o nosso coração será automaticamente atraído para ele. Temos a oportunidade de conhecer a Cristo mais intimamente. Segunda, vai melhorar o nosso caráter. As pessoas são, por natureza, egoístas, mas o caráter de Cristo é o de um doador altruísta. Dar não é a maneira de Deus arrecadar dinheiro, mas é a maneira de Deus arrecadar pessoas que se tornam semelhantes à pessoa do seu filho. Terceiro, um acréscimo no céu. Mateus 6:20 vai dizer que ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Existe algo parecido, ou seja, é uma metáfora, com o Banco Nacional do Céu. Ele deseja que saibamos que podemos investir nesse banco para a eternidade. Estou fazendo uma metáfora. Em Filipenses 4,17, Paulo escreve: não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. É a questão das boas obras, não para a salvação, mas porque já somos salvos e seremos conhecidos por elas. Há uma conta para cada um de nós. Uma metáfora. Na glória do Pai, e poderemos desfrutar dela por toda a eternidade. Então, deposita nessa conta. É verdade que não podemos levar nada conosco daqui desta terra, mas as Escrituras nos ensinam que podemos fazer depósito nessa conta celestial antes de morrer. Quarto benefício de que o doador vai receber é que vai ter acréscimo na terra. Muitas pessoas não acreditam que dar resulta em bênçãos materiais que alcançarão quem doou. Provérbios 11, 24 e 25. A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. A alma generosa prosperará. Quem dá a beber terá sua sede saciada. Segundo Coríntios 9, do 6 a 11, vai dizer que aquele que semeia pouco
pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Deus pode nos fazer abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra, como está escrito. Distribuiu, deu aos pobres, e sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-os em tudo, para toda generosidade. Então o doador somente poderá colher as vantagens de dar quando ele dá com alegria, com o coração cheio de amor, e quando o motivo de dar não é apenas para ganhar. A quantidade a ser doada também é importante. Na lei do Antigo Testamento, o dízimo era exigido. O Senhor condenou os filhos de Israel em Malaquias 3, 8 e 9 por reterem o dízimo. Em Deuteronômio 15, 7 e 8, quando entre vocês houver algum pobre de teus irmãos em alguma das tuas cidades, na tua terra que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás as mãos a teu irmão pobre, antes lhe abrirás de toda a mão e lhe emprestarás o que lhe falta, quando baste para a sua necessidade. Mesmo debaixo da lei, a quantidade da dávida de alguém não estava limitada a uma porcentagem fixa, mas era também ditada pelas necessidades das pessoas que estavam precisando, cada um com a sua necessidade. E se você puder, ajude. Quanto a dizimar, o perigo é ele ser tratado, o dízimo ser tratado como mais um boleto a ser pago, e não é. Outra situação mal entendida do dízimo é que uma vez que eu dizimei, todas as minhas obrigações quanto ao dar já foram cumpridas. O dízimo deve ser o começo da ação de dar, e não o fim ou o limite. Já dizimei. Como devemos dar? Deve ser um ato periódico, ou seja, regularmente. Dar deve ser um ato pessoal. Dar deve ser um depósito particular. Dar deve ser prioridade. Dar deve ser um ato premeditado. Dar deve ser um ato sem orgulho. Para quem devemos dar? Dando à igreja local, aos obreiros e aos ministérios cristãos. O ensino do Novo Testamento sobre o apoio ministerial é tão forte quanto no Antigo Testamento. Infelizmente, algumas pessoas ensinam erroneamente que aqueles que estão no ministério cristão devem ser pobres. Isso não é bíblico. Em 1 Timóteo 5,17, os pastores que fazem bem o seu trabalho devem ser bem pagos e altamente estimados, de maneira especial, que trabalham arduamente, tanto pregando como ensinando. Quantos obreiros cristãos têm deixado seu ministério por falta de apoio financeiro adequado? Deus nunca planejou que seus servos vivessem nessa subsistência mínima de contagem de moeda para se manterem. O pastor pobre e faminto deve existir somente entre as pessoas pobres e famintas. O pastor não pode se apresentar como com um carro, com uma vida, dependendo da igreja, no meio de pessoas pobres. Né? Gálatas 6:6 diz que mais aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas daquele que o instrui. Você também deve doar para a família. O mundo está passando por um colapso nessa área de dar. Os maridos têm fracassado em suprir a necessidade de suas esposas. Os pais têm negligenciado seus filhos. E filhos adultos têm abandonado seus pais já idosos. Então o Senhor condena isso em 1 Timóteo 5,8. Ele diz, ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente os da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Então devemos suprir a necessidade da nossa família e dos parentes. É uma prioridade que não tem negociação. Tem que ser feito. Finalizando, nós temos que dar aos pobres. Temos que dar aos pobres. Quando Jesus disse, olha, estive nu, estive com sede, estive com fome, estive doente, estive preso. E vocês foram lá e fizeram para mim. Os discípulos perguntaram, quando? Quando isso aconteceu? Ele disse assim, quando vocês fizerem
para um desses pequeninos estão fazendo para mim. Então, quando compartilhamos com o necessitado, estamos na realidade compartilhando com o próprio Jesus. Embora a área de contribuição possa ser desafiante, se for feita com a atitude adequada, pode se tornar uma das partes mais empolgantes e vibrantes da sua experiência cristã. Amém? Então, que Deus em Cristo abençoe essa 8ª videoaula. Amanhã estaremos postando a 9ª, que é trabalhar diligentemente, como que se estivesse trabalhando para o Senhor. Deus abençoe você.